Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro. Hoje a igreja celebra a festa de São Tiago Maior, apóstolo. Eu quero convidar você a abrir bem o seu coração, para que nós possamos, com bastante piedade, com bastante amor, ouvir, meditar, refletir essa palavra que é a palavra de salvação. Abra agora a sua Bíblia em Mateus capítulo 20, do versículo 20 até o versículo 28. Mateus capítulo 20, do versículo 20 até o versículo 28, que diz assim: Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se, com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm o poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje celebrando a festa do apóstolo Tiago Maior, nós somos convidados a refletir esse trecho do Evangelho em que a mãe desses 2 irmãos, dos filhos de Zebedeu, muito bem intencionada, ela chega para Jesus e pede o que toda boa mãe quer para os seus filhos, que é o melhor. Então, ela simplesmente faz esse pedido, que na glória de Jesus, um ficasse à direita, o outro à esquerda. Mas Jesus aproveita essa ocasião para dizer: olha, não cabe a mim dar esses lugares. Quando os outros 10 ouviram esse pedido da mãe, ficaram com inveja, que talvez também eles queriam esse posto, esses lugares de honra, de privilégio. E aí Jesus aproveita para dar um grande ensinamento. Quem quiser ser meu discípulo, quem quiser participar do meu reino, não pode ter a lógica mundana de querer sempre o primeiro lugar. Porque quem quiser ser grande, na lógica de Deus, precisa aprender a ser pequeno. Para quem quer ser o primeiro, precisa aprender a ser o último. Veja que a lógica de Jesus é uma lógica completamente diferente.
Enquanto aqui, nessa vida, nesse mundo, nós entramos nessa competitividade de querer sempre o primeiro lugar, de querer cada vez mais estar em evidência, que o nosso nome seja o primeiro, que nós sejamos os primeiros, uma verdadeira idolatria ao nosso próprio ego, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, essa luta, essa sede de querer sempre estar no centro, não é a lógica do reino de Jesus. Jesus nos dá aqui um caminho para quem quiser ser grande aos seus olhos, para quem quiser ser o primeiro no reino dos céus, o serviço. É muito bonito que Jesus, antes de se entregar no alto da cruz, ele senta com seus discípulos e ele, mestre e Senhor, o que ele faz? Lava os pés dos seus discípulos. A lógica de um cristão é o serviço. Então, se você ainda não percebeu isso, se você ainda não entrou nessa dinâmica de Jesus, do serviço, de dar a vida pelo reino, pelo outro, mesmo que esse outro não mereça, segundo o nosso parecer. Jesus deu, né? Jesus lavou os pés de Judas. Jesus também deu ali o pão molhado no molho, passado no molho a Judas. Jesus amou Judas também. Então, servir não somente a quem nos convém, servir a todos aqueles que precisam de nós. Então, discípulo, discípula, cristão, cristã, você, missionário, missionária de Jesus, entenda, um caminho para se tornar grande, segundo a lógica do Evangelho, é aprender a ser pequeno. Se tornar bem visto aos olhos de Deus é o caminho do serviço. Porque Jesus, ele serviu. Nós, discípulos seus, precisamos também aprender a servir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.